Aleluia. Glória a Deus. Sabe, às vezes, decisões simples, né? Parece simples, como esta. De decidir buscar mais ao Senhor. Mas talvez eu já tenha feito durante a semana todinha. Talvez eu ache que, não, hoje não precisa. Eu posso ficar mais um momento em casa, fazendo tantas outras coisas, né? Temos tantas outras coisas para fazer, que às vezes uma decisão simples como essa, não é tão simples assim. A decisão mais acertada, que eu tenho certeza que dentro de você já tem isso. Buscar ao Senhor é o melhor para as nossas vidas. Mas quantas vezes, por conta de coisas, de situações e de pressões externas, nós não nos privamos disso. E eu digo nós nos privamos porque a presença ela está disponível em todo o tempo. Mas enquanto o meu coração não estiver com esse desejo de buscar, eu posso não receber. Não porque não esteja disponível, mas porque eu preciso também estar desejosa para que o poder e a manifestação de Deus entrem em atuação. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns textos que vai trazer para nós como nós podemos aliviar as pressões. Ou como eu posso dizer, né, o tema, não ceda às pressões. Todos os dias nós estamos sendo expostos a um determinado tipo de pressão, externa ou interna. E nós vamos falar sobre isso no decorrer da ministração. Eu quero abrir com vocês, lá no primeiro texto que vamos ler nessa manhã, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler na Ara. E diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então esse texto, aqui o contexto é que Daniel havia sido tirado da sua terra natal, do seu lugar, dos seus costumes, do seu povo, da sua parentela, e foi para este outro lugar, como escravo dessa vez, sendo obrigado a conviver com costumes, com coisas que não estavam de acordo com a sua fé. Nesse caso, nessa situação, ele era obrigado. E o texto diz que ele resolveu firmemente não contaminar-se. E o que é que isso tem a ver com pressões? Se nós pararmos para pensar o contexto que Daniel estava passando, certamente, internamente, ele estava passando por pressões. Se ele estava vivendo com um povo que tinha costumes e tinha crenças diferentes da dele, ele, como fiel e temente a Deus que era, certamente ele não estava bem. Por quê? Porque ele estava tendo que conviver e até sendo muitas vezes obrigado a fazer coisas que não condiziam com a fé dele. E aí ele tem uma postura. Ele decide ir contra as leis daquele lugar. Ele decide não se mover com aquela pressão que estava sobre ele. Ele decide se mover com aquilo que ele já tinha, que era Deus. Ele decide permanecer onde o Senhor havia colocado. Porque não importa onde eu esteja, se eu sei quem sou. Amém? Se eu sei quem eu sou filha de Deus, eu tenho uma nova natureza, eu pertenço a um reino muito melhor, celestial. Eu não vou me mover de acordo com as circunstâncias ou com costumes de outras coisas. Eu não vou me mover de acordo com coisas que tentam dizer para mim que é o certo, que é aceitável, que é possível. Eu vou me mover de acordo com o que a palavra me diz. Eu tendo a palavra. Daniel aqui numa aliança inferior, mas temente e fiel a Deus. Ele decide não contaminar-se. Ele decide não fazer daqueles costumes uma prática para a vida dele. Porque nós falamos tanto, né, trazendo para o nosso contexto, que nós precisamos praticar a palavra. E às vezes,
a forma de se contaminar, ela não vem de uma forma tão explícita. Ela não vai vir de uma forma tão arbitrária. Ele tinha que comer, mas aqui o texto não está dizendo muita coisa no sentido de finas iguarias. Comidas que o rei comeria, ele comeria. Então pode soar mais ou menos assim: ah, eu sou obrigado mesmo, porque eu não estou sendo aqui um escravo. Comer finas iguarias era algo difícil? Se não fosse o contexto religioso, era difícil? Não. Era algo bom, que todos iam adorar. Aqueles que estavam lá iam dizer: mas é um privilégio você comer, provar a comida do rei. Era um banquete. Mas o que é que estava em xeque ali? Uma vida de santidade e pecado. O que é que estava em xeque? Você vai andar segundo o que a palavra diz, o que Deus quer para você, ou você vai se distanciar desse plano fazendo aquilo que convém em determinadas situações? Porque eu era obrigado. Se eu me colocar como Daniel, o rei estava mandando eu comer daquilo ali. E aí? Qual é a nossa postura nesses dias em que as pressões têm só aumentado? Pressões em que sentido? Às vezes aparecem para nós finas iguarias. E talvez nós não percebamos. Por quê? Porque elas vêm camufladas de uma coisinha aparentemente boa. Aparentemente inofensiva. Aparentemente, mas porque se eu não fizer... Nós precisamos entender que em algumas situações nós vamos precisar pagar o preço. Mas existe também uma diferença. E nós vamos ver daquele que paga o preço, sendo fiel ao Senhor. Eu acredito que todos aqui já passaram por alguns momentos em que situações têm se levantado, pressionado, e nós precisamos nos posicionar. Esse texto ele está falando de um posicionamento, diz que ele resolveu. Não foi ninguém que sugeriu, não foi... As situações estavam dizendo que ele não ia se posicionar, que ele não deveria. Mas ele resolveu. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não pertencia àquele costume, ele sabia que ele não pertencia àquele povo, que aquela crença não era dele. Então não tem como, eu preciso definir a quem eu estou servindo. Eu não posso viver uma vida enganada, fazendo algumas coisinhas achando que vai dar certo. O dano vem. E é porque Deus quer, não, Deus continua na mesma posição, ó. Filha, eu estou aqui, de braços abertos, pronto para te acolher, pronto para te ajudar. Deus estava com ele. Quando Daniel resolveu e decidiu firmemente não se contaminar, ele sabia que essa decisão ia ter uma consequência. Mas ele sabia também que era melhor uma consequência com o Senhor do que um dano sozinho. Porque o dano viria de todo jeito. Não pense que eu decido fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor e eu não vou sofrer a consequência. Primeiro, queridos, um novo convertido, uma pessoa que tem a natureza de Deus dentro. Queridos, não tem como a tua mente não te acusar. Sabe? Ninguém vai apontar o dedo para você, não. E se fizer isso, está errado também. Mas nós temos o Espírito Santo dentro. Oh, filhinho, não faz isso não. Parece bom, mas não faz isso não. Isso vai trazer um atraso para a tua vida. Sabe, existem coisas, como o pastor Joab pregou na quinta-feira, que muitas vezes nós esperamos as promessas de Deus. Nós esperamos o Senhor realizar as coisas em nossas vidas. E Deus está dizendo, já está pronto, posicione-se, fique firme, sustente. Sabe, ficar firme é você não ficar se balançando, é você não ficar para um lado e para o outro, sem saber aonde ficar. Eu sou de um reino, eu não pertenço mais a coisas desse tipo. Eu não posso mais viver sobre escravidão. Se uma vez eu fui liberto, eu sou liberta. A liberdade, ela não é momentânea. A liberdade que Cristo conquistou para nós, ela é para sempre. Mas nós precisamos entender isso, colocar em prática, não deixar que as coisas sorrateiras de Satanás, que chegam como iscas, finas iguarias,
aparentemente uma coisa muito... Eu imagino que até os outros subordinados, né, os outros que estavam ali escravos, ficaram pensando, mas por quê? Só Daniel e o seu povo, e os seus amigos vão comer desse tipo de coisa. A Bíblia fala nos textos anteriores que Daniel, ele não foi escolhido por acaso, não. Não foi por acaso que ele foi pego lá da sua família, do seu contexto lá, e trazido para servir o rei, não. Não era qualquer pessoa que servia ao rei. Ele era inteligente. Ele tinha uma boa aparência. Eles eram pessoas sábias para a época, para o tempo. Ele era um jovem. E quando o Senhor falou comigo sobre isso, como eu me sinto jovem, eu também aceitei. Sabe? Às vezes nós damos desculpa. Eu sou muito jovem para ter essa maturidade toda. É porque eu errei aqui, mas é porque eu sou jovem. O Senhor está nos dizendo nessa manhã que a maturidade, ela não está ligada à sua idade cronológica. A sua maturidade em Cristo está dependendo de quanto você busca Ele, enquanto você tem comunhão com Ele. Se você tem comunhão com Ele, Ele está liberando para você o mesmo que Ele libera para mim. Independente se você é jovem, idoso ou bebezinho. Bebezinho não, né? Mas bebezinho na fé, digamos assim. Porque Deus, Ele tem liberado coisas e nós não temos recebido. Por quê? Porque estamos muitas vezes na posição errada. Estamos muitas vezes numa posição que ora eu escuto a voz do Senhor, ora eu dou ouvido ao que o mundo diz. As pressões, elas se apresentam de formas inúmeras. Elas vão surgir na minha e na sua vida. Na vida de Daniel foi num cativeiro mesmo, porque apesar dele viver num palácio, ele estava cativo, ele não tinha liberdade, ele não podia sair, ele não podia fazer o que ele queria, ele não podia adorar o seu Deus como na terra que ele estava. Ele podia fazer isso individualmente, no seu secreto, mas ele não tinha condições naturais de estarmos como nós estamos aqui, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Ele não tinha liberdade, então havia essa pressão. Ele vivia em um cativeiro. Quantos cativeiros nós temos nos colocado? Quantas coisas têm nos aprisionado, nos privando de receber todas as bênçãos que o Senhor proveu para nós? Quantas coisas têm nos distanciado da presença? Quantas coisas? Quando eu estava, como eu falei, o domingo pela manhã, o Senhor me trouxe isso e Ele tem trazido novamente, e eu vou falar, o culto de domingo pela manhã. Por que eu não gerar toda expectativa? Por que não? Por que não? O mesmo Deus está disponível, está assim, com as mesmas bênçãos, dizendo, é isso que você quer, é isso que você veio buscar. Recebe. E para isso, nós também liberamos alguns tipos de pressão quando nós decidimos estar aqui. Quando nós decidimos servir com intensidade. Quando eu estava ali, o Senhor tratando a respeito do domingo pela manhã, o Senhor me mostrou vocês do louvor. O louvor, se tiver 3 pessoas, se tiver 4 pessoas, começa, não é assim, uma pessoa. E o louvor, ele começa assim, Deus se move em mim, eu me movo. Não. O louvor, ele começa com a adoração devida. Entrega tudo. Aí, às vezes, porque eu ainda estou acordando, porque eu deveria ter ficado em casa, porque eu tenho tanta coisa para fazer, aí eu venho. A entrega não depende de coisas, da pressão que eu porventura esteja passando. A entrega depende de quem eu sou. Eu sou filha de Deus, eu vim cultuar ao Senhor e essa é a minha firme posição. Essa não deve oscilar se eu estou no culto de domingo da manhã, no domingo de manhã, na quinta à noite, ou se eu estou no meu secreto. Adoração é adoração, buscar a presença é buscar a presença, porque é o mesmo Deus, é a mesma busca. A intensidade, lógico, tem dias que nós estamos mais rasgados, quando o Espírito trata pessoalmente, individualmente, mas Ele sabe a hora de fazer.
Eu só preciso estar na posição disponível. Esteja disponível que Ele vai te usar. Esteja disponível. Certa vez eu ouvi de Maneco, Manuel Dias, e ele disse assim, que era se referindo a chamado. Ele disse que muitas pessoas buscam por oportunidades para desenvolver o seu chamado. E aí começa a buscar. Só que Deus, Ele está buscando o coração disponível. Não é a habilidade, porque quem capacita é Deus. Não é uma proeficiência, porque quem vai dizer se você está sendo proeficiente é Deus. Deus está buscando um coração disponível. Mas às vezes eu não tenho disponibilidade de buscá-lo. Eu não tenho disponibilidade de me render àquele que proveu tudo para mim. Como é que vai ser tudo isso? Eu preciso estar numa posição de permanecer firme quando as sorrateiras ciladas se apresentam. E como eu estava falando, vou falar agora para nós mulheres, né? Nós mulheres, ao levantar, nós já começamos com a pressão, né? De quê? Quantas vezes eu, para vir ao culto pela manhã, eu tive que, muitas vezes, vencer essa pressão. Não ceder a ela. Quando minhas filhas eram menores. Agora, glória a Deus, não. Mas quando minhas filhas eram menores. Porque eu ouvi muito de pessoas de perto. Para que tudo isso? Tu vai deixar tuas filhas pequenas. Tu vai deixar de cuidar da tua casa. Tu trabalha tanto. Aí no dia que tu tem para ficar em casa, tu não fica. Mas é normal as pessoas que não conhecem o Senhor falar isso. É normal, eles não entendem. Eles não têm a presença dentro. Eles não têm essa necessidade de buscar. Mas eu e você não precisamos nem responder com palavras, queridos. O sorriso no rosto. E dizer assim, é para o meu Pai. Tudo para Ele vale a pena. Tudo para Ele vale a pena. Porque Ele me amou primeiro, Ele fez primeiro. Quer sacrifício maior do que Jesus lá na cruz? Derramado por mim e por você? O nosso posicionamento mostra o nosso posicionamento em Deus. Aquilo que eu decido naturalmente influencia o meu destino nos planos de Deus. Sabia que as pressões, elas podem nos deslocar para distante do plano de Deus? Ceder às pressões, ela não nos deixa no lugar que Deus nos colocou. Ela nos movimenta. Aí eu preciso decidir se eu vou ceder à pressão ou se eu vou permanecer firme. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu permaneço firme, eu tenho a convicção de que o plano de Deus está alinhado na minha vida e que mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus prometeu irá se cumprir. Aquilo que a gente espera em Deus não vai ficar para trás, porque eu estou firme no Senhor. Aleluia. Então, como eu falei, Daniel era um jovem e ele estava nessa condição de cativo, de prisioneiro. E a pressão era sobre ele. A pressão para ele obedecer. Nesse contexto aí, quando ele decidiu, eu acredito que ele não tinha externado ainda nada. Ele não tinha dito, olha, eu não quero comer essas coisas porque isso foi oferecido a deuses, porque isso não faz parte da minha crença. Eu não quero fazer isso. Eu acredito que ele não tinha feito ainda. A pressão era interna. Quantas vezes nós não estamos, só nós e Deus, sabendo do tipo de pressão que estamos passando? Quantas vezes nós estamos com o coração ali apertadinho, porque temos muitas coisas para resolver? Mas Daniel, ele tinha Deus, então ele vai ouvir a voz do Senhor. Quando aqui o texto diz que ele sofreu a pressão, aí eu penso assim, mas está posicionado, quer dizer que eu vou ter que passar por pressão? Nesse contexto, a pressão é muito boa. Por quê? Quando você está defendendo a sua fé, quando você está defendendo quem você é em Deus, você ser pressionado não é algo ruim, não. Pode parecer ruim, mas não é, porque está mostrando que você está bem posicionado. Está mostrando que você está alinhado com o que Deus quer. Quando alguém diz assim, você vai comer isso aqui, você diz, não, isso aqui não faz parte mais do meu contexto, do meu reino.
essas iguarias aqui, isso aqui, não, eu só sirvo ao meu Senhor. Quando você está fazendo isso, é bom ser confrontado, porque você sabe a quem você está servindo. Você não está se balançando. Então é bom, então dizer que eu estou passando uma prova porque eu estou posicionado. Não. Nós estamos vivendo a boa vontade do Senhor. Mas o posicionamento, ele requer renúncias. O posicionamento, ele requer firmeza. Se eu andar oscilando, eu não desfruto das bênçãos. Porque Deus não vai andar contra a sua palavra. É obedecerdes e praticar. Se eu obedeço e pratico, eu recebo. Aleluia. Então, o posicionamento pertence a quem vive desfrutando das coisas do reino celestial. Nós estamos posicionados e nós estamos atacando o reino. O reino não, né? Nós estamos atacando o inimigo. Ele está sendo também pressionado. Quando nós nos posicionamos firme, Satanás ele está sendo pisoteado. Ao invés dele estar... Eu vi até uma pregação de Fernando Leal que disse assim, que se você está alinhado com o plano de Deus, não é mais Satanás que está colocando o pé no bucho. É você que está colocando o pé no pescoço dele. Então tenha esse entendimento que quando você está alinhado ao plano do Senhor, você está sob. Você não mais vai se render às coisas de Satanás. Você pertence a outra esfera. Aleluia. Pertencemos a um reino celestial. E nós não vamos estar nos levando para qualquer coisa. Um crente posicionado vai sofrer pressão, porque nadar contra a maré é desafiador. Não se amoldar a esse mundo é desafiador. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pressão, muitas vezes, é uma pressão social. Nós queremos dar uma justificativa, nós queremos estar bem com as pessoas. A sociedade, ela exige um tipo de comportamento, ela exige um padrão. E aí nós queremos aceitação. Como nós queremos aceitação, nós queremos muitas vezes nos amoldar. Mas o que é que Romanos está dizendo? Renova a tua mente e não se amolde ao padrão do mundo. O padrão do mundo não é mais o nosso padrão. Nós não estamos aqui por acaso. Assim como Daniel era um forasteiro, ele estava ali naquela terra, servindo ao rei Nabucodonosor, mas ele não pertencia àquele reino ali. Ele não pertencia, assim somos nós. O nosso reino é o celestial. E é esse reino que nós devemos vivê-lo aqui. Sabendo que as coisas do mundo não podem mais intervir na nossa vida. Não devem mais intervir. Mas eu faço parte do mundo, é porque eu não gosto de me expor, eu não gosto de confrontar ninguém. Às vezes é sábio evitar determinados confrontos. Mas se você percebeu no texto, Daniel, ele não foi para cima de ninguém, ele não agiu em arrogância, ele não foi aquela pessoa grossa de dizer, não, eu tenho um Deus e eu não vou comer isso não. Ele agiu diferente. Ele agiu como? Olha o finalzinho do texto, diz assim. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Existe uma postura que faz parte desse reino celestial. Uma postura de crente, não é porque eu sou crente que eu também vou simplesmente, então é assim, agora eu vou impor também e pronto. Não, nós vamos continuar andando em amor, nós vamos continuar mostrando quem nós somos em Deus, assim como Jesus Cristo foi. Nosso maior exemplo é Ele. Nós não vamos andar segundo a carne, fazendo aquilo que a carne diz para fazer. Então, se eu ajo de maneira abrupta, agindo de todo jeito, então eu não vou comer, então eu não vou. Se alguém me pedir para fazer alguma coisa, eu já digo logo que eu não vou, porque eu sou crente. Você diz, mas tem a maneira de dizer. Tem um jeito de nós falarmos a verdade sem ferir ninguém. Manifestando o amor, muitas vezes o silêncio. Quando você vê uma cena, ou quando você vê uma situação que não está de acordo com a vontade de Deus, e simplesmente a tua postura é de
muitas pessoas já entendem que você não está concordando com aquilo ali. E aquilo ali, na hora certa, o Espírito Santo convence. Na hora certa, Deus vai dizer: olha, filho, está feito. Sabe? Às vezes a gente acha que agir do nosso jeito, porque nós precisamos nos posicionar, precisa ser de uma forma grossa. Esses dias eu passei por umas situações no meu trabalho, em que algumas pessoas estão assim, né? E para mim aquilo surgiu como uma afronta. Algumas calúnias, uma pessoa que reclamou do meu trabalho e não chegou diretamente a mim, sabe? Foi por terceiros. Porque quando é pessoalmente, a gente pode pelo menos, né, contar a nossa versão, apresentar os fatos, mas não tive essa oportunidade. E aí aconteceram algumas vezes e aquilo estava me inflamando porque mexe com a gente. Não vai, não pode, né? Uma calúnia, não, aquilo machuca. Mas eu orei, pedi estratégias ao Senhor, declarei a palavra e fiquei aguardando. Depois de um tempo, a pessoa me mandou uma mensagem e se retratou, pediu desculpas, disse que estava equivocada, que estava tendo um dia mau e que eu desculpasse. Beleza. Eu digo, glória a Deus. Achei que tinha resolvido o problema. Depois a pessoa voltou a fazer a mesma coisa comigo e com outras pessoas. Aí eu não aguento mais não. Comigo, né? Eu não aguento mais. E eu disse, não, peraí, essa pessoa tem que entender que eu sou crente, mas não sou besta não. Sabe, aquela justiça própria. Aí, fiquei com aquilo, vou fazer assim. Eu vou conversar com essa pessoa, eu vou dizer a ela, olha, o que você está falando não é assim, é assim, é assim. Vou explicar. Mas eu fui assim, sabe, com aquela, eu ia com força, não era de todo jeito não. Apesar que normalmente eu sou muito branda, mas eu ia com força, né? Porque a afronta estava sendo constante e isso era muito ruim. Aí esses dias, eu me deito e o sono não vem. Eu fiquei deitada, eu não estava preocupada, não estava pensando em nada, simplesmente não estava com sono. Aí de repente, sabe quando uma luz acende assim de repente? Puf! Aí veio o pensamento na pessoa. Parecia uma lâmpada assim acendendo. Eu lembrei da pessoa. Quando eu lembrei da pessoa, dentro, tchum, a voz do Espírito. A crente é você. Quem deve demonstrar outro tipo de atitude é você. Meninos, me arrepiou até agora. Isso doeu, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Na hora doeu, porque foi forte. A crente é você. Eita, menino. Eu disse, tá certo. Aí eu ria por quê? Porque chegou a luz, queridos. Eu estava tentando agir do meu jeito, eu estava querendo fazer justiça própria, eu estava querendo mostrar a verdade, mas de uma forma errada. Que eu não ia aproximar essa pessoa de mim, eu não ia aproximar essa pessoa do Senhor. Eu ia sim mostrar a verdade, porém, essa pessoa não ia ficar muito feliz da vida, não. Ela podia até aceitar, ela podia concordar, ela podia até dizer, não está certo. Mas ela não ia ter a minha vida como agradável para ela. Porque ninguém gosta de ser afrontado, ninguém gosta de ser questionado. E se ela já tinha esse entendimento de mim, naquele momento eu ia quebrar o resto que tinha. Mas eu decidi. Por quê? Porque uma voz falou mais alto do que a pressão. Quando você estiver sob pressão, não decida nada. Espere, ore, ouça a voz do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa. Talvez demorou um pouco para eu ouvir a voz do Senhor, porque eu estava muito agitada, querendo a solução. Eu estava tão ansiosa, tão na expectativa de resolver logo, de conversar logo com aquela pessoa, de resolver aquilo ali, porque aquilo estava me afetando, que talvez Deus estava falando o tempo todo, Dayana, olha, escuta, faz assim, presta atenção. Que chegou um dia que quando ele me viu em silêncio, ele disse, olha, você é crente, não faça isso não, para não perder mais a chance, porque vai que eu não parasse para ouvi-lo. Porque eu tenho certeza que ele vinha falando, eu tinha buscado, aquele que busca, encontra. Se eu estava buscando, se eu estava orando, se eu estava declarando, certamente o Senhor já tinha me dado essa estratégia. Porém, eu na pressão, eu decido agir do meu jeito. E aí quase que não dava certo, mas glória a Deus que eu parei para ouvi-lo.
Aleluia. Colossenses 2:8, eu vou ler na NVI, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Então isso está só complementando aquilo que Romanos está falando. Nós não devemos nos amoldar ao mundo. Nós não somos mais escravos, nós não pertencemos mais às filosofias que o mundo tenta impor. Nós pertencemos a um reino celestial e é para ele que nós vamos nos mover, é com ele que nós devemos estar seguindo, com o mover do Espírito. Existe uma voz clamando dentro de nós para acertarmos todos os dias. Porém, eu preciso parar, não ceder às pressões e ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele se comunica conosco todos os dias. Aleluia, aleluia. João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes o odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, mas como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Nós temos que ter essa consciência que muitas vezes as pessoas não vão entender o nosso comportamento. E é normal que as pessoas, elas sintam essa coisa de dizer assim: fulano só quer ser certinho. Por que, vamos dizer assim, que os outros pensaram? Por que Daniel, se ele tivesse compartilhado isso, por que Daniel não vai comer? Todo mundo é obrigado a comer? Mas Daniel foi lá, direitinho, falou com o chefe dos eunucos e pediu a permissão. Pediu a permissão. Às vezes nós precisamos saber como acessar as coisas. E nós temos essa habilidade. O Espírito Santo, ele nos capacita para nos movermos de forma com os frutos que nós já temos. Se eu declaro na minha casa que eu sou uma pessoa longânima, e eu ajo com intemperança, eu ajo de todo jeito, como assim? Como é que em um momento eu declaro a palavra, eu me movo nessa palavra, mas na pressão aquilo já foge? É na pressão que nós vamos ter que perceber se nós estamos bem posicionados. É na pressão, é a pressão que muitas vezes vai revelar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Se eu estou cumprindo a palavra ou se eu estou fazendo só uma fachada. Mas o bom também é que a palavra diz assim, que se a gente percebe que tem algo errado, a gente para, ora, se arrepende e Papai do céu esquece tudo. Aí eu tenho como começar novamente, me posicionar direitinho agora. Existe sempre uma nova oportunidade. Mas eu digo a você, não espere a próxima. Não espere a próxima oportunidade. Não é porque dessa vez eu preciso resolver agora, é porque se eu não fizer agora. Não espere a próxima. Sabe por que às vezes nós podemos atrasar algumas coisas? Nós não podemos deixar que Satanás roube as nossas oportunidades. Não é Deus que tira, não é Deus que não deu. É porque nós não nos achamos na posição que Deus nos colocou, de fiéis à sua palavra. Porque nós temos a natureza de Deus. Então quando vem a falta, quando vem a doença, calúnias, desemprego, chamado parado, promessas que não se cumprem, está naquela agitação ali, respira fundo, ora e espera no Senhor. Está na pressão, não decide agora, busca no Senhor e Ele certamente te dará a resposta. Aleluia. As iguarias, como eu falei, para nós não são comidas, muitas vezes, né? Até pode ser. Mas as distrações, Satanás tem usado muito disso para roubar o nosso tempo com Deus. Uma das formas de nós continuarmos firmes, de nós permanecermos firmes, é buscar o Senhor. Porque à medida que eu busco, eu me alimento. À medida que eu busco, eu estou me abastecendo. Para que um dia, quando vier a pressão, eu tenha a firmeza de dizer: eu resolvo ficar com o que o Senhor diz. Agora, se eu me distraio, se eu perco tempo com coisas que não deve, com coisas que não convêm, ou com coisas que não me alimentam espiritualmente, significa que eu estou deixando de buscar o Senhor. Naquele tempo que eu podia fazer isso, eu estou me distraindo. E muitas vezes
Essa tem sido a arma de Satanás nos dias atuais. A distração. Tira você do foco. Tira você do propósito. Sabe? Nós precisamos estar muito atentos, porque às vezes a nossa sede de conquistar algo, ela não se torna algo positivo. É bom quando nós queremos conquistar algo, quando nós nos empenhamos, nos disciplinamos a isso, mas nós precisamos entender o momento e a forma de fazer. O povo, quando saiu do Egito e estava lá, que Moisés foi para o monte, né, para receber os mandamentos do Senhor, o que foi que o povo fez? Pediu a Arão que construísse deuses para eles, porque eles precisavam adorar. Ou seja, como assim? Sabe? Não puderam esperar. Eles já tinham visto tantos milagres acontecendo, tantas coisas. Eles passaram por tantas coisas boas. Aí, de repente, porque Moisés estava demorando, eles pensaram: ah, não, acho que Moisés morreu. E aí pede a Arão para dar um jeitinho. Não existe jeitinho com Deus. Ou é a palavra, ou é a palavra. Moisés depois precisou interceder por esse povo. Sabe, quantas vezes nós estamos tendo que aí dar um passo atrás, aí a gente tem que orar para restabelecer aquilo ali. Por quê? Porque eu dei um passo para trás. Sendo que eu poderia ter ouvido a voz do Senhor, se eu não fui para frente, mas pelo menos eu permaneci firme. Sabe, retroceder não pertence a nós. Nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar. Mas nós precisamos conquistar de acordo com o que a palavra nos diz, nos posicionando, não nos contaminando com coisas que Satanás tem lançado. Isso pertence ao mundo, mas nós, filhos de Deus, sabemos de onde viemos. Aleluia. Eu quero ler uma história para vocês. Diz assim: a águia, quando atacada por um corvo, ela não luta diretamente. Ela continua voando mais alto, até que o pulmão do corvo não resiste e ele morre. Outro texto sobre o mesmo assunto diz assim: e o que a águia faz? Ela não responde diretamente. O que ela faz é muito mais inteligente e alinhado com a sua natureza. Ela voa para altitudes cada vez mais elevadas, acima das nuvens, onde o ar é mais rarefeito. Ou seja, o corvo, quando ele quer atacar a águia, ele vai bicando nas costas da águia. Ele começa bicando e ele não solta por nada. A águia, sábia, inteligente, ela sabe que ela pode ir mais alto. Ela pode ir mais alto. E lá em cima, não há pressão que resista. E o que o Senhor tratou comigo? O que o Senhor quer tratar com nós nessa manhã? Conosco. Que todos os dias o Senhor tem nos chamado para lugares mais altos. Lugares mais altos, na presença dEle, onde pressão nenhuma resistirá. Porque nós, filhos de Deus, fomos capacitados para estar nas alturas. Mas Satanás, é embaixo dos nossos pés. Esteja preparado para voos altos. Fique firme, mesmo que as circunstâncias tenham tentado lhe sucumbir. Elas não vão. Quando você decidir firmemente permanecer ali na palavra, o Senhor te levará a lugares mais altos. Se coloque no posicionamento de estar buscando a presença. E essa convicção de que Ele está com você, independente da pressão, independente da circunstância, independente do que estão tentando colocar sobre a sua vida, será maior, sempre, a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos começar a finalizar, tá? Quando esse texto, eu decidi trazer ele no finalzinho, porque ele diz assim, que ela agiu alinhada à sua natureza. Natureza. Quando você nasceu de novo, aquela natureza de pecado caiu por terra. Aquela natureza de pecado, de que você ia mais para o lado da carne, morreu ali. Morreu ali. Entenda isso. Então a tua natureza agora é a natureza de Deus. O que Deus tem para você, o que Deus é, Ele te capacitou para fazer, Ele te capacitou para ser, mas você precisa estar firmemente posicionado.
firmemente buscando Ele. Por quê? Porque eu devo buscar. Primeiro porque eu necessito, mas as estratégias vêm dEle. Porque é dEle, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Todos os dias eu me abasteço. Mas se eu não buscar da fonte, vai chegar uma hora que o reservatório não vai estar tão cheio. Mas eu preciso me encher. Para quando a pressão vier, ela não vai ser simplesmente aliviada. Ela vai ser destruída. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor voam. Espera nele. Está demorando, a pressão ainda está aqui. Espera. Você tem convicção que você está esperando no Senhor, a tua confiança está nele, então espera. Na hora certa, a pressão vai ser aliviada e o favor vai chegar. Sabe por quê? No finalzinho do capítulo, Daniel diz assim, o texto vai dizer assim, que Daniel encontrou favor entre os homens. O chefe dos eunucos concordou, disse, tá bom, vamos fazer assim, se passar 10 dias e vocês estiverem bem, aí dá tudo certo. Porque senão o eunuco também, o chefe dele, ele poderia morrer também. Porque o rei ia discordar do rei, não cumpriu o que o rei mandou, então ele poderia morrer. Então ele diz assim, tá bom, vamos testar. E aí deu tudo certo, eles estavam mais firmes ainda, eles estavam bem, eles estavam com aparência boa, eles não estavam passando mal. Porque às vezes, aquela coisinha que parece mais apresentável, né, a comida ali mais substancial, às vezes parece ser mais nutritiva, mas não é. Às vezes o mundo tem oferecido alimentos que não são nutritivos, com aparência de nutritivo. Mas a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Ela é o real alimento. Ele é, de fato, uma fina iguaria de um reino celestial. Quando eu alimento o meu espírito, não tem como a minha aparência não estar vistosa. Você está falando exterior? Não, eu estou falando interiormente, porque a batalha de Daniel começou interiormente. Eu não quero fazer, eu não quero fazer, eu não quero fazer, eu não vou ceder. Como? A busca começa interiormente, o posicionamento. Aleluia. E para finalizar, eu quero ler Isaías 26, 1 ao 3. Diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando nós nos colocamos nessa posição de permanecer firme, de esperar no Senhor, de confiar, a paz de Deus, ela passa a habitar em nós. Então, você pode até estar em meio a um ambiente de pessoas que estão pressionando, de opressores, mas você não se sente pressionado, sabe? Porque quando a revelação chega para você que Deus está contigo, independente de, você já sabe o resultado final. Então você diz, pode vir. E aí, qual é o resultado? A vitória. Você não vai mais se afligir, porque quando você não entende, aí você diz, eita, eu preciso resolver, eu preciso fazer, porque estão me afligindo, estão me oprimindo, aí eu preciso dar meu jeito. Mas quando você entende que é Deus, aí você diz, então, se é com Deus, então eu fico quietinha, firme, segura ali, e os ataques vêm, mas a vitória vem mais rápida ainda. Confiem e esperem no Senhor. Não deixem que ninguém interfira nos planos que Deus já preparou para você. O voo é alto e lá em cima não tem pressão. Aleluia, glorifique ao Senhor teu Deus por tudo que o Senhor já fez pela sua vida e por tudo que Ele vai fazer. Ele tem preparado grandes coisas e nós precisamos estar firmemente preparados, sedentos por Ele, buscando Ele cada dia mais. Porque cada dia mais nós alcançaremos grandes coisas. Então glorifica ao teu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã. Porque a tua palavra, Senhor, ela é deliciosa. A tua palavra, ela sacia. A tua palavra preenche. Nós não precisamos de mais nada além da tua palavra. Porque ela é quem nos mantém firme. É na tua palavra que nós podemos fundamentar a nossa fé.
Nós agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui. Eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Aleluia.